Olá, amados, a paz, Deus abençoe, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem aí, na firme presença do Senhor, buscando realmente a alegria que vem do Senhor, porque a diferença de nós que somos cristãos não é que não teremos problemas, provações, dificuldades, porém, quando nós estamos enraizados em Jesus Cristo, nós passamos por todas essas situações de uma forma diferente, com olhar em Cristo Jesus. Então, eu espero que assim esteja você, tá bom? Passando aí pela prova, passando aí pelo deserto, mas com a firme consciência, com a firme convicção de que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, tá bom? Eu sou a Débora Rodrigues, sejam muito bem-vindos aí no nosso canal e hoje eu vou falar para vocês de um assunto muito importante. Você já viveu aquela experiência do seu cônjuge reaproximar, de procurar, mandar mensagem, às vezes ir aí na sua casa e aí você pensa, nossa, estou caminhando, ou o tempo do deserto está chegando ao fim, está chegando a graça da restauração, e aí você se enche de esperança, você se anima, você começa a sonhar, fazer planos, e aí simplesmente o cônjuge some, dá aquela afastada, ou simplesmente volta ao repúdio, volta ali, né, colocar uma barreira entre vocês, e aquela decepção, aquela frustração vem novamente toda em cima de você? Você já viveu essa situação? Então é com você mesmo que eu quero falar. E se você ainda não passou por essa situação, veja também até o final, porque eu tenho certeza que se você vier a passar, você já vai saber como lidar com a situação, você já vai saber o que está acontecendo e você vai se posicionar de forma diferente, conseguindo aí entender também o mover, o sobrenatural do Senhor, tá bom? Então já falei para vocês qual que vai ser o tema do nosso vídeo hoje, muito importante, mas antes eu quero te pedir, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe aqui nos comentários para mim o que você tem achado, se você já passou por essa situação, porque é muito importante, porque através dos comentários a gente consegue se conhecer um pouquinho, a gente consegue aí conversar, lembrando que eu sempre respondo todos os comentários, eu mesma pessoalmente respondo todos os comentários, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amados, eu quero falar hoje sobre isso. Muitas pessoas têm me chamado no WhatsApp, muitas pessoas têm procurado e falado, Débora, meu esposo teve uma reaproximação, ele entrou em contato, a gente conversa, a gente sai às vezes, a gente tem criado aí um vínculo, uma reaproximação, só que do nada ele sumiu, ele desapareceu, ele não mais entrou em contato. O que eu faço, o que está acontecendo, como agir? Então, o primeiro ponto a gente precisa entender que, geralmente quando o homem, né, ele se separa, geralmente isso parte mais da parte do homem. Quando o esposo ele chega a se separar, vai embora de casa e tudo, existe uma estatística de que de cada 10 casais que se separa, partindo ali a posição do homem, 8 procura tornar-se amante da sua esposa. 8, gente, é muita coisa. Ou seja, a grande maioria do homem, quando ele vai embora, mesmo ele tendo uma outra pessoa, mesmo ele se envolvendo com outra pessoa, ele vai procurar aquela esposa, né, a sua esposa, para manter relação sexual, para manter intimidade. Às vezes ele nem vai ter um caso com ela ali, sim, mas ele sempre vai estar voltando ali para tentar ter relacionamento sexual. Quando ele volta e a esposa está disponível, então aquilo fica por um bom tempo. Se no início ele volta para ter intimidade sexual, e a esposa já se posiciona e diz não, que não quer, então logo ele para de tentar, porque o intuito naquele momento é realmente somente ter relação sexual. Ele não está querendo um retorno, ele não está disposto a voltar para casa, ele não está querendo permanecer no casamento, ele simplesmente quer ter aquela relação sexual. Por quê? Porque o consciente e o subconsciente fica uma ligação ali, até mesmo a questão do homem que ele se sente ali na posse, né, no direito daquela mulher, mesmo não estando mais com ela. Então isso acontece muito. Então, no início, isso pode acontecer e é preciso você ter uma posição, uma postura firme, porque você não é amante do seu esposo, você é a esposa. Não seria errado, pecado, no caso você fazer sexo com ele, porque você está com seu esposo. Porém, isso acaba sendo muito ruim emocionalmente, psicologicamente para a pessoa, que acaba se sentindo usada, acaba se sentindo um objeto e acaba também colocando este esposo numa condição muito cômoda. Então, eu particularmente aconselho a não ter. Mas, isso aí são estatísticas. Mas, no caso aqui, eu estou falando, esse áudio também estou falando para aquelas pessoas que já estavam vivendo no deserto, já tinham um tempo ali, e o cônjuge reaproximou,
começaram ali a ter uma reaproximação e de repente sumiu. Por quê? Porque realmente fica muitas vezes, nós estamos orando, nós estamos buscando, né? Estamos fazendo jejum, pagando um preço, a gente já teve uma mudança, o Espírito Santo já começou a trabalhar ali e aquele cônjuge começa a reaproximar, sentindo saudade, sentindo desejo de estar ali. Então nós devemos tomar muito cuidado nessa reaproximação para que a gente não vá com muita sede ao pote, como diz por aqui no Goiás, né? Não sejamos afoitos, né? Ao ponto de quando o cônjuge entra em contato, oi, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Olha, né, senti saudades. E a gente já vai despejando tudo. Nossa, eu também tô com saudade aí. E você quer voltar, porque eu tô te esperando. Nossa, e volta mesmo, porque nós estávamos com saudade, eu e os nossos filhos. E ali aquele cônjuge, ele ainda nem está pronto, mas ele já entra numa zona de conforto novamente, percebendo que você está completamente disponível, ou esperando, ou a esperando, porque isso também acontece para com os homens. Então, nesse momento de reaproximação, quando eles começam a reaproximar, isso independente de ser um homem, de ser uma mulher, você tem que ir com cuidado, você tem que ir com cautela. Por quê? Porque nós não queremos simplesmente uma reconciliação, né? O intuito realmente é de haver uma restauração. Primeiro, uma restauração pessoal na minha vida, na vida do cônjuge, uma restauração do caráter, do amor em Cristo Jesus, para a família toda ser restaurada. Então, quando o cônjuge começa a se reaproximar, nós precisamos também ir com cuidado, né? Sentindo ali o terreno, vamos dizer assim. Então, o cônjuge entra em contato, você responde gentilmente, cordialmente, para não criar um vínculo grande de amizade ali entre vocês, porque daí também ele entra numa zona de conforto, porque a maioria dessas pessoas, quando elas optam por sair de casa, seja ali aprisionada pelo inimigo, seja por uma falta de caráter, seja como for, na verdade eles saem, querem viver tudo aquilo que o mundo tem para oferecer, como solteiros ou até mesmo numa nova vida, numa nova família, porém mantendo a segurança que eles tinham lá do passado, porque essa família que eles estão abandonando é a sua base, é realmente aquela segurança que eles têm, a estabilidade de um lar, de constituída ali às vezes de anos de casamento. Então eles não querem perder aquele domínio. E muitas vezes as pessoas elas nem têm essa consciência, mas aquilo ali no subconsciente da pessoa é o seu porto seguro, né? É onde ele está enraizado. Tanto é que a gente vê casos de cônjuges com 15, 20 anos de separado e o esposo comentar, né, que sentia muita segurança e que às vezes até te pedir conselho para a esposa lá depois de tantos anos. Eu já vi muitos casos assim, porque o porto seguro, a base deles, familiar, está ali, enraizada, porque é palavra do Senhor, né? A questão da esposa, da sua mocidade, a questão da aliança que foi firmada. Então, quando eles começam a reaproximar, precisa ter esse cuidado para não ir com muita sede ao pote e acabar havendo apenas uma reconciliação e não uma restauração, ou até mesmo esse cônjuge vir se aproximar, conseguir ter esse controle ali da situação, garantir de que você não esteja se envolvendo com uma outra pessoa, né? Marcar o território realmente, isso independente de ser um homem ou de mulher, porque eles ficam ali, né, com aquela sensação de que estão no controle, porque a pessoa quando ela está no pecado, você pode ver, a pessoa quando ela entra para o pecado, ela vai para o pecado sempre com o argumento de que, eu quero ser livre, eu tenho o direito de ser feliz. Então, quando eles pensam que está indo fazer a sua vontade, a vontade carnal, eles estão sendo livres e eles estão totalmente no controle da sua vida, enganando-se, porque ali mostra que eles não são livres e nem têm o controle, porque quem está controlando a vida daquela pessoa é o próprio demônio, né? Porque a pessoa não consegue controlar suas próprias vontades, seus desejos carnais, os instintos carnais e se torna escravo daquela situação do pecado, mas eles têm a falsa sensação de que estão no controle. Então, o que eles querem com essa reaproximação, muitas vezes? Se sentir no controle de uma situação, se sentir no controle da família, que muitas vezes eles abriram mão daquela família, mas eles precisam se sentir no controle, né? É aquela questão da humanidade, da carne da pessoa, que acha que consegue controlar alguma coisa, esquecendo-se que o controle da nossa vida, né? O controle da nossa vida ele está todo nas mãos do Senhor.
É Ele que controla todas as coisas na nossa vida. Quando a gente tem relacionamento com o Senhor, a gente consegue ter essa consciência de que é Deus quem controla tudo na minha vida. É Ele que me faz permanecer vivo. E quando eu digo não ao pecado, seja ele de qual espécie for, aí sim eu estou sendo livre, porque eu tenho liberdade de dizer não, eu não vou fazer isso. Mas quando eles estão ali completamente entregues ao pecado, eles se tornam escravos do pecado, da sua própria carne, dos seus próprios desejos, mas porque estão fazendo tudo que quer, estão bebendo, muitos usam drogas, muitos têm uma vida sexual totalmente desregrada, eles pensam que estão sendo livres porque ninguém manda neles, eles não seguem as ordens, eles não seguem os padrões e acham que está vivendo a liberdade que é aquilo que eles têm buscado. Então, quando eles reaproximam, muitas vezes, eles não estão realmente ali prontos para voltar e nem querem voltar, eles só querem se sentir no controle da situação, seja mantendo ali, né, cercando ali aquele campo, vamos dizer, né, marcando território. Muitos fazem isso também através do dinheiro, tentando controlar financeiramente aquela família que ele deixou para trás. Então nós precisamos que nesse momento de reaproximação, as orações elas sejam intensificadas para que a gente tenha a capacidade espiritual de discernir, né, o momento de falar, o momento de calar, se a gente deve sim concordar com aquela reaproximação naquele momento, como lidar com as situações. Por quê? Para que a gente não acabe tomando decisões, falando coisas ou tomando atitudes que vai atrapalhar o processo da restauração, né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia é muitas reconciliações, porque não existe uma verdadeira transformação, um verdadeiro arrependimento nesse cônjuge, mas ele quer manter-lhe todo o controle. Então, como que a gente consegue isso? Sempre pedindo a direção do Espírito Santo. Sempre pedindo que o Espírito Santo nos dê o discernimento e que o Espírito Santo nos dê a graça de ter visão espiritual. Amados, a questão da visão espiritual é muito importante, porque quando o Senhor abre as nossas vistas espiritualmente, como os discípulos de Emaú. Os discípulos de Emaú estavam caminhando com Jesus, estavam com o mestre, que aquele que era o Senhor de todos os milagres, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles não reconheceram, eles sentiam o coração deles arder porque estavam na presença do rei, mas eles não reconheceram. E aí a palavra diz que os olhos dos discípulos se abriram. Então nós precisamos pedir que o Senhor, que o Espírito Santo abra os nossos olhos, né? Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Então quando eu vejo, eu tenho essa visão aberta pelo Espírito Santo, eu consigo entender, não, meu cônjuge está se reaproximando, mas é somente com o desejo da carne. Não, ele está se reaproximando, mas isso é coisa do demônio, que está colocando ele aqui, armando uma cilada para que eu possa, muitas vezes até esmorecer na oração, ou se realmente é Deus que está permitindo aquela reaproximação. Então, e também por conta da nossa carência, muitas vezes o cônjuge está tão carente, porque já está ali há meses, há anos nesse deserto, que qualquer sinal de reaproximação, a pessoa ela já vê como realmente um bote salva-vidas e se agarra aquilo ali e coloca toda a sua esperança, toda a sua expectativa e acaba se frustrando, se machucando, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então quando o Senhor nos dá essa visão espiritual, a gente consegue discernir todas as coisas. Isso é muito importante, amados. Então é orar, pedir ao Senhor para dar essa visão espiritual. O jejum ajuda muito a matar a nossa carne, para que a gente tenha uma sensibilidade maior ao Espírito Santo, para que a gente consiga ouvir a voz do Espírito Santo, né? E não tenha medo, gente, não tenha medo de muitas vezes, se o Espírito Santo falar para você, olha, não é o momento agora, diga não, olha, não, você não tem a liberdade de chegar e entrar na minha casa a hora que você quiser, olha, não preciso que você me leve para cima e para baixo, muito obrigado, mas pode deixar, porque às vezes as pessoas pensam que ao dizer não para o cônjuge, ela vai afastar ele de uma vez por todas, esquecendo que quem faz não é você, não sou eu, as nossas atitudes, sim, elas vão influenciar, mas quando a gente está enraizada no Espírito Santo, a gente sabe o momento de dizer não, o momento de dizer sim, o momento de falar, o momento de calar, porque a gente tem a sensação de que a pessoa que ela está lutando pela restauração, ela é obrigada a aguentar tudo, né? Ela tem que aguentar tudo do cônjuge, e não é assim, porque a palavra nos diz que nós precisamos ser sábios, né? Nós temos que ter sabedoria. E nós precisamos ser prudentes também em muitas situações.
muitas situações a gente precisa da prudência. Então, quando eu deixo o cônjuge voltar de qualquer forma para a minha vida, aquilo sim pode causar um trauma para os filhos, aquilo pode me machucar ainda mais e pode inclusive atrapalhar a restauração, porque não é o momento certo, ele entra numa zona de conforto, ou então você não está preparada para lidar com determinadas situações e coloca as coisas a perderem. Então, quem nos dá esse norte, essa direção, é o próprio Espírito Santo. Amém? Vocês conseguiram compreender essa questão? Então, assim, o cônjuge está reaproximando, o cônjuge está voltando. Cuidado, gente. Cuidado, não vai com muita sede ao pote, não. Débora, mas por que então que ele reaproximou isso e se não voltou? Por isso que eu estou falando para vocês. Porque muitas vezes ele estava reaproximando por diversos interesses, conforme eu já te falei, essa questão de marcar o território, ou então até mesmo às vezes Deus estava permitindo essa reaproximação, mas como nós não tivemos o discernimento espiritual para ter as atitudes certas, a gente acaba afastando uma atitude, uma palavra que a gente fala no momento errado, levanta-se toda aquela parede do repúdio, toda aquela parede do ódio que já havia sido quebrada. Então, nós precisamos ter esse direcionamento do Espírito Santo, para que não fique pior a situação do que já está. Mas é claro, tudo isso também a gente consegue controlar, a ansiedade, as nossas atitudes, a partir do momento que a gente já conseguiu se libertar emocionalmente do outro. Nós já não estamos dependendo do outro. Então, se o cônjuge me manda mensagem, eu estou feliz, eu creio e acredito que Deus vai restaurar. Se o cônjuge some e não aparece, eu já duvido e acho que Deus não é capaz de restaurar. Então, se você ainda está dependendo emocionalmente desse cônjuge, isso vai fazer com que você tenha atitudes impensadas e até mesmo uma cegueira espiritual, porque você está dependendo daquilo que ele faz ou deixa de fazer para você crer ou não crer. E a palavra nos diz que não, que a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa certeza está em quem? Está no Senhor, que fez o céu e a terra, e é na palavra do Senhor que nos promete que ele vai restaurar sim. Mas nós precisamos então tirar essa dependência emocional do nosso cônjuge, né? Essa dependência realmente que nos faz hoje querer, amanhã não querer. Não estou dizendo que você vai estar todos os dias 100% e feliz e adorando tudo, não. É claro que a nossa carência humana, o nosso desejo, já falei aqui outro dia sobre as linguagens, né, do amor, então a gente tem essa carência, a gente tem essa dependência, não dependência, desculpa, essa carência, assim, no sentido de querer ser amada, querer ser cuidada, todo mundo tem, mas isso não determina a minha fé, isso não determina se eu creio ou se eu não creio. Entende? A minha fé, ela não pode depender dessas atitudes externas. A minha fé, ela depende do quê? Daquilo que a palavra de Deus me garante. E o Senhor garante que ele odeia o divórcio, ele garante que ele vai honrar, ele garante que ele vai entrar com a justiça. E ele vai fazer o que tiver que fazer para que a palavra dele seja cumprida, para que o nome dele seja glorificado, para que as famílias sejam verdadeiramente restauradas, para que o nome dele seja glorificado, não para minha honra, não para minha satisfação pessoal, para o meu prazer pessoal. É claro que o Senhor quer que eu tenha um casamento abençoado, um esposo que me ame, que me respeite, para que eu possa experimentar a alegria deste mundo, de ser amada, de ser cuidada, sim, mas principalmente para que eu possa glorificar o nome do Senhor, dizer, olha, hoje eu tenho um casamento restaurado que glorifica o nome do Senhor. Na minha casa, com a educação das minhas filhas, ajudando outras pessoas, o nome do Senhor ele é glorificado. Então nós precisamos buscar essa intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos buscar este relacionamento com o Senhor e buscar a restauração para que o nome de Cristo seja glorificado. Em nome de Jesus, todos nós vamos alcançar este milagre. A partir do momento que você libera o seu coração dessa dependência. Como que eu faço isso? Seja sincero, Senhor, eu não te amo. Eu não te busco acima de todas as coisas, mas eu quero te amar. Eu ainda não te amo, mas eu quero te amar. Dai-me a graça de te amar em primeiro lugar. Senhor, dai-me a graça de depender somente de ti. Senhor, tira do meu coração tudo aquilo que tem ocupado o teu lugar no meu coração, porque eu quero ser dependente de ti. Hoje eu não consigo, Senhor, mas eu sei que se o Senhor vir em meu auxílio, se o Senhor vir em meu socorro, eu vou conseguir. Em nome de Jesus eu vou conseguir. Então, é ser sincero com o Senhor. Esta oração desta forma, gosto muito de fazer pela manhã. Assim que você acordar, que você abrir os seus olhos, fala para o Senhor, Senhor, que hoje, nesse dia, eu possa te amar em primeiro lugar. Que hoje, nesse dia, eu possa depender somente de ti. Que eu venha verdadeiramente fazer uma experiência contigo.
no início do seu dia, já entrega o seu coração, já entrega as suas atitudes, porque daí ao longo do dia você já chamou o Senhor, já chamou o Espírito Santo para estar com você, e ao longo do dia você vai exercitando esta fé nas pequenas coisas que acontecem, e quando você pensar que não, o seu coração já está dependendo de Deus e amando ao Senhor acima de todas as coisas, e é quando Ele vem e entra com um milagre, com a providência, porque Ele vê o seu coração totalmente desprendido, né? A gente pode ver aí todos os testemunhos, é assim, quando eu descansei, quando eu confiei, quando eu amei ao Senhor, o Senhor foi lá e fez. Então o segredo é esse. Débora, eu não consigo. Peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo essa graça que Ele vai te dar. Eu creio firmemente que o Senhor vai te dar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deixe para mim aqui nos comentários o que você pensa, o que você acha com relação a isso. Eu oro ao Senhor para que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa fazer você crescer espiritualmente em nome de Jesus. Deus abençoe. Não se esqueça, amados, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se você ama, esse deserto é para o seu bem. Deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp? Seja mais um participante do nosso grupo, né? Mais um a fazer parte da nossa família. Você entra no link que a gente tem, onde você vai fazer parte do grupo inicial, que é um grupo de triagem, onde você vai responder um pequeno formulário para a gente com seu nome, cidade, quanto tempo de casada, qual é a sua religião. E ali eu, ou então um dos nossos ADMs vai ler ali a sua ficha e logo já te adicionamos ao nosso grupo principal, o grupo de oração. Oramos pelos filhos, oramos pela restauração, oramos pela nossa conversão. Temos ali, graças a Deus, um grupo bem unido em firmes propósitos, onde a gente busca realmente viver e fazer a vontade do Senhor. Vem participar com a gente, vem ser mais um na nossa família, juntos somos mais. Amém? Deus abençoe.